E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma sexta-feira e como vocês já viram aí no título do vídeo ou na miniatura do vídeo, eu quero falar de um assunto que é bastante comentado e discutido, o que acontece com aquelas pessoas que nunca ouviram, que nunca conheceram, que nunca tiveram um contato com o Evangelho e essas pessoas morrerem, o que acontecerão com elas? Qual será o julgamento deles, para onde que eles irão, se eles nunca conheceram o Evangelho, nunca tiveram contato com o Evangelho ou nunca conheceram Jesus. E eu trouxe aqui há pelo menos 7 promulgações da lei divina. Mas o que é promulgação? No dicionário, promulgar vai estar significando ali tornar algo de conhecimento público. Há pelo menos então 7 coisas que tornam algo de conhecimento público da lei divina. A primeira tem 7, só que eu vou falar aqui pelo menos 3 dessas 7 promulgações. A primeira promulgação, escrita na natureza, que está em Salmo 19, 1. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E o Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, e o versículo 20 vai dizer: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, aquelas pessoas que dizem: mas nunca conheceram Jesus, nunca tiveram com o Evangelho, um contato com o Evangelho, nunca conheceram o Evangelho. O que acontecerá com essas pessoas? Primeira promulgação, escrita na natureza. As pessoas que dizem: mas eu nunca conheci Jesus, eu nunca tive contato com o Evangelho, elas podem ver, elas podem crer em um Deus através da natureza. Romanos 1,20 vai ser bem claro nisso. Ele vai dizer: pois desde a criação do mundo, ou seja, desde quando as coisas foram criadas, formadas, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Ou seja, de modo que esses homens são indesculpáveis, ou seja, que não tem culpa, que não tem desculpa. Ou seja, mas eu nunca conheci, mas aqueles índios, as pessoas que são fora de um cotidiano, vamos dizer assim, de uma classe, eles são um povo separado. Como que eles vão ter um contato com o Evangelho? Como eles vão conhecer Jesus? Como eles vão conhecer a Bíblia? Pela natureza, porque claramente se veem os atributos, a divindade de Deus através das coisas criadas. Desse modo, esses homens são indesculpáveis, ou seja, sem desculpa, porque pela natureza dá para ver, dá para crer num Deus que criou todas as coisas. O segundo é Cristo, a palavra vivente, que está em João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira promulgação, escrita na natureza. Segunda, Cristo, a palavra vivente. O Verbo se fez carne. Jesus se encarnou, se fez carne, se tornou homem, 100% Deus, 100% homem. Jesus, sendo homem, não deixou a sua glória, não deixou o seu poder. Era 100% Deus e 100% homem. A segunda promulgação das pessoas que tornam-se indesculpáveis diante de Deus: Cristo, a palavra vivente. Enquanto Cristo, Jesus, estava aqui na terra, João vai ser bem claro: vimos a sua glória, ou seja, o unigênito do Pai, o enviado. Sabíamos que ele era Jesus, cremos nele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma promulgação, Cristo sendo a palavra vivente. Ou seja, tem como não conhecer Jesus hoje em dia quem nunca ouviu um nome Jesus? Você vai para uns lugares, você conhece Jesus, Jesus Cristo? Não há alguém que diga: não, eu não conheço. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus? Quem foi Jesus?
Imagino que hoje em dia não tem uma única pessoa que não saiba quem é Jesus. Até os ateus, vamos dizer, da vida conhecem Jesus. Para não crer em um Jesus, eles conhecem um Jesus. Então, é muito difícil hoje em dia, impossível, alguém não saber, conhecer quem foi Jesus. E o último aqui, do 7, escolhendo 3, os cristãos como cartas vivas. Às vezes podemos dizer, mas aqueles que viveram antes de Cristo. Tem muitas pessoas que não viram Cristo, tem muitos que não viram a glória de Cristo, assim como Deus em carne. Mas Deus, Jesus, deixou os cristãos como cartas vivas, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto, ou seja, já é mostrado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A terceira promulgação, os cristãos como cartas vivas, ou seja, cristãos evangelizando, cristãos levando o evangelho, fazendo com que Cristo, vamos dizer assim, seja conhecido através dos cristãos, através de cartas vivas que são os cristãos. Os cristãos evangelizam, os cristãos mostram Jesus, pregam Jesus, mostram a verdade, pregam a Bíblia. Cristãos aqui na terra, Jesus deixou um id, deixou uma missão, deixou um chamado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto uns estão aqui, pregam para o seu povo. Enquanto uns estão do outro lado, pregam para o seu povo. Todos os cristãos em todo lugar do mundo estão levando o id do Senhor de uma forma ou de outra. Então, há 7 promulgações, mas eu não achei necessário trazer as 7, senão ia ficar um vídeo muito longo, muito extenso. E eu achei que pelo menos essas 3 davam para dar o significado, a resposta para essa indagação. E aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que nunca tiveram contato com o Evangelho, aqueles que nunca conheceram a Cristo, o que vai acontecer com essas pessoas? Primeiro, pela natureza. Segundo, através de Cristo. E terceiro, através dos cristãos. Ainda havia outro, pela consciência, pelas tábuas escritas no coração, pelos mandamentos. Então há várias promulgações, ou seja, algo de conhecimento público que não deixe, como Romanos 1,20 diz, homens indesculpáveis, que não tornam homens com desculpas. Senhor meu Deus, mas eu nunca conheci o Senhor. Senhor meu Deus, mas eu nunca tive um contato com o Evangelho, porque há pelo menos 7 promulgações. O que mais aqui escrito na natureza? Você olha para tudo que foi criado, olha para as maravilhas que foi criado. É impossível que apenas uma explosão tenha feito tudo isso. Há um Criador e nós somos as criaturas. Então, não tem como dizer que nunca conheci, mas os povos indígenas e os povos que estão mais afastados e as pessoas que nunca tiveram, que não conseguem ter esse contato. Há várias coisas que mostram Cristo como Criador e Salvador do universo. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe aí nos comentários se não ficou muito claro ou se teve alguma coisa que eu não disse ou até que eu disse, mas que não entendeu direito, que a gente esclarece nos comentários. Você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então, muito obrigado, até uma próxima sexta-feira. Fui!